Olá, amigo. Muito bem. Estou mostrando aqui alguns pontos difíceis. Uns pontos difíceis da Bíblia. Perigosos. Você tem que saber, porque são ensinos que vai te levar a uma adoração e uma comunhão diferente daquela adoração que Jesus praticava e daquela comunhão que ele tinha com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai somente, Jesus Cristo. Ele tinha comunhão com os seus apóstolos, os seus discípulos. Estava com os seus discípulos e tinha comunhão com o Pai. Às vezes ele ia para o jardim do Getsemane para manter comunhão com o Pai. Uma das vezes, disseram que ele suou tanto que parecia gota de sangue caindo de tanta intensidade, de tanta angústia, que ele estaria logo mais passando na terra. Tá, meu amado? Então, se eu hoje, se eu estivesse com a Bíblia na mão aqui para lhe enganar, eu seria um maldito. Eu seria um maldito. Porque uma pessoa que pega uma Bíblia para enganar os outros, para desviar os outros da coisa certa, é um maldito. É ou não é? Mas não é isso que eu sou. Eu não sou um maldito. Muito pelo contrário. Eu estou pregando o que está escrito nas Escrituras. Não posso ser maldito. Se a coisa está errada, eu percebi que a coisa está errada, eu tirei o meu pé. A Bíblia fala que se você descobrir que uma coisa está errada, você deve fugir dela. E a nossa base de regra de fé é a Bíblia. Você descobriu por isso aqui, ó. Mas se eu não fui lá no céu, eu nunca fui lá no céu, porque eu não morri ainda, não fui levado ainda. E nem ninguém foi. Por que eu vou agora dizer lá no céu, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro? Se eu não fui lá, por que eu falo? Eu só posso falar o que está na Bíblia. Apocalipse capítulo 4 está dizendo que alguém está sentado no trono. E quem está sentado no trono ali é o Pai. A Bíblia deixa mostrando claramente. Fala as vestes, fala o cabelo, fala os olhos, fala uma pessoa sentada no trono. Apocalipse capítulo 5 está falando que Jesus, o Cordeiro, que foi morto na cruz, vai até o Pai, se aproxima do Pai e recebe da mão dele um livro selado com 7 selos. Outra pessoa. Outra pessoa. Jesus, uma pessoa. O Pai, outra pessoa. E o Espírito Santo? Como é que você diz aqui na terra? Quem é o Espírito Santo? Você aí que está ensinando para um rebanho aí na terra. Que o Espírito Santo é o quê? É a terceira pessoa da Trindade, depois você está enganado. Você e todos, por mais alto que seja na terra, estão enganados. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Ele não pode ser tirado do Pai e transformado em uma terceira pessoa, não. A Bíblia não mostra isso. Certo? A Bíblia não mostra isso. Então você que está com a Bíblia na mão aí, que tem que comparar. O Espírito Santo de Deus é o poder que caiu lá em Pentecostes. Quando Moisés, lá no deserto, reclamou com Deus que o cargo que ele pegou estava muito pesado, que ele não suportaria levar aquele tanto de gente reclamando atrás dele, brigando com ele, querendo até apedrejá-lo. Deus falou, tudo bem, Moisés. Então,
reúna aí 70, reúna aí a multidão e tirou do meio do povo 70 homens de cabeça, homens que era líder, e colocou para ajudar Moisés a levar, conduzir o povo. E disse para Moisés, eu vou tirar. O livro é o livro de Números, capítulo 11. Eu vou tirar do Espírito, Moisés, o meu Espírito que está sobre você, o Espírito Santo que eu coloquei aí em você, vou tirar do seu Espírito e vou colocar sobre eles. Tirou de Moisés, foi uma pessoa ou foi um pedaço de uma pessoa que estava sobre Moisés? Então, gente, tem que parar com isso. Tem que fazer o que é certo para você não perecer. Deixa de obedecer os homens da terra. Porque Atos capítulo 5, verso 29, Pedro disse, o apóstolo de Jesus, importa obedecer a Deus do que aos homens, por mais alto que seja na terra. Todos irão prestar conta a Deus pelo que fizeram por meio do corpo. Se você se deixa levar pelos ensinos errôneos dos homens da terra, você vai pagar. Você vai pagar com a sua perdição eterna. Porque fez por meio do corpo, não se arrependeu, defendeu e continuou defendendo um dogma, uns ensinos errados, contrário ao que diz a Bíblia. Se tivesse de acordo com a Bíblia, eu estava lá, ó. Eu estava junto. Se eu não encontrasse contradição na Bíblia, eu estava junto, ó. Adorando, cultuando e tudo. Mas eu vi que comprometia a minha salvação. Eu não vou. Ainda que chegue a minha morte, eu não vou. Porque esses ensinos, Jesus não ensinou eles. Contradiz a Bíblia inteira. A Bíblia fala em divindade. Não nisso que colocaram na terra. Então aqui eu quero que você acompanhe comigo, porque eu estou mostrando pontos difíceis, aonde o apóstolo Paulo fala que eles torce a palavra e faz a palavra dizer o que ela não quer dizer. Obriga a Bíblia a dizer o que ela não quer dizer. Tá, meu amado? Então, são coisas difíceis que você está com a Bíblia na mão, se não estudar, você não vai sair. Deus está escolhendo e separando pessoas. Essas pessoas que Deus está separando são os remanescentes. Os remanescentes, todo tempo houve um remanescente. Então, do povo da terra também vai haver um remanescente. Ainda que seja como a areia do mar, só o remanescente voltará. Só o remanescente será salvo. Isaías capítulo 10, verso 20 e 21. Só o remanescente vai perceber que errou e vai voltar. Mas quem não for remanescente vai seguir em frente. Jeremias capítulo 6, verso 16 e 17. Não voltaremos. Olha, procure pelo verdadeiro caminho e siga nele. Não queremos. Não voltaremos. Quem não for remanescente não vai voltar. Vai perecer no final, quando Jesus aparecer. Porque quando a morte sepulta hoje, se morreu perdido, ficou lá para a segunda ressurreição. Pronto. Negligenciou o tempo de vida que tinha para comparar as coisas e ficar com a verdade, não quis. Ou por medo, ou por engano, ou por incredulidade. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer escolher ir para o fogo, Deus deixa você ir. Ele não vai pegar no seu braço e puxar de volta, não, meu amigo. Só se você voltar. Então, quando chega aqui, no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, está falando no batismo em nome de Jesus. Quando chega
no capítulo 8 de Atos, verso 16, está falando que Filipe batizou o eunuco em nome de Jesus. Quando chega em Atos capítulo 22, verso 16, está falando que o apóstolo Paulo, depois de perseguir os cristãos na terra, ele foi batizado em nome de Jesus. E aí vai seguindo a Bíblia, mostrando lá em Atos capítulo 16, verso 31, que o carcereiro de Filipos, o carcereiro da prisão, que Paulo e Silas estavam presos lá, ele foi batizado com toda a sua família naquela noite, em nome de Jesus, certo? Está mostrando a Bíblia, isso aí. E tem o outro batismo de Mateus 28, 19, que está falando lá. Eu preciso até ler, eu gosto até de ler, porque eu preciso comentar com vocês isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte, e Jesus lhe indicara, verso 17, quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, aqui em Mateus 28, o verso 18, e disse, olha aqui, e disse, foi-me dada, Jesus falou, está dizendo que Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ó, Jesus, depois que ressuscitou, disse que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí agora diz aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos, correto? De todas as nações, correto? Não contradiz a Bíblia, até aqui não contradiz nada. Agora, quando chega aqui, ó, batizando-os em... Aqui começa a contradição, na Bíblia. Então o apóstolo Paulo é mentiroso? Que se batizou em nome de Jesus? Aquele eunuco? Os batismos lá de Pentecostes são mentiras isso aí? Olha aqui o que diz. Todas as nações, batizando-as. Faça discípulo de todas as nações, batizando-as. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 títulos. Não, Jesus não ensinou isso não, meu amigo. Ele não ensinou isso não. Porque lá no concílio de Nicéia, no ano 325, certo? Lá houve a mudança do nome de Jesus. Quando ele disse aqui, ó, lá no original de Mateus está escrito lá, ó, lá no original hebreu. Faça discípulo de todas as nações, batizando-as em meu nome. Em meu nome. Ensinando tudo que eu tenho mandado. Batizai-as em meu nome. Aqui tirou em meu nome e colocou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá, no concílio de Nicéia, em 325, lá houve um concílio, o concílio de Nicéia, que alongou a fórmula batismal. Tirou de em meu nome e colocou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alongou a fórmula batismal e isso virou o credo e depois o credo veio a doutrina. E a doutrina chegou até o batismo, mandando você batizar em 3 títulos. Jesus não ensinou isso, meu amado. Você tem que abrir o seu olho. Entendeu? Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando chega aqui, você não rejeita o batismo de Atos 2,38, você não está nele. Você não creu nele, a ponto de se batizar em nome dele. Você não confiou nele. Confiou ou não confiou? Não confiou. Talvez você esteja enganado, talvez você não esteja sabendo, porque eu também passei muitos anos achando que estava certo. Mas quando eu percebi, aqui é um ponto perigoso. E eu lhe digo com toda a certeza da Bíblia, que contradiz a Bíblia inteira. Tá, meu amado? Que Deus te ajude você a encontrar a verdade da Bíblia e firmar-se nela.
Porque a mentira não se firma diante da verdade, ela cai por terra. E viva feliz na graça de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Forte abraço.